Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos os irmãos. Irmãos, vamos agora para um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Eu coloco o título desse capítulo aqui: Deus abrindo seu coração para o povo. Esse capítulo o Senhor chama o povo no Monte Sinai, e ali o Senhor vai dar os 10 mandamentos, mas muito antes de dar os 10 mandamentos, ele rasga o seu coração diante do povo. Nós temos revelação daquilo que o Senhor tanto deseja. Então vamos iniciar nossa leitura aqui. Vamos começar no versículo 2. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. E Israel ficou acampado ali, em frente ao monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: Visto o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdote e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Irmãos, isso é grandioso demais. Primeiramente, porque os israelitas e nenhum homem merecia tal amor e tal proposta. Mas o Senhor, ele de total, total espírito de voluntariedade, amor, ele escolheu Abraão, ele escolheu um homem, e de Abraão uma família, e de uma família uma nação que iria representá-lo em toda a terra, e que todas as famílias da terra fossem abençoadas através dessa grande família. E nós chegamos nesse episódio que o Senhor fala que nós somos propriedade exclusiva dele, particular, nação santa, reino sacerdotal. E vocês acham que isso só está aqui, somente em Êxodo? Não, o Senhor repete isso em várias passagens. Olha o que fala aqui, ainda no Pentateuco, em Deuteronômio, capítulo 6. Capítulo 7, versículo 6. Porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que seja o povo particular dentre todos os povos, dentre todos os que há sobre a terra. O Senhor não se agradou de vós, nem vós escolheu porque fosses mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Então não era por merecimento esse amor, não era por merecimento essa proteção, toda essa grandeza que o Senhor fez com o seu povo, mas sim por fidelidade, um juramento, uma aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. E aí, irmãos, eu preciso ler com os irmãos outras passagens para a gente ver que essa é uma promessa que o Senhor tem no Novo Testamento também. 1 Pedro 2, 2:5, deixa eu ver aqui. 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos considerados sacerdotes santos. E aí, para terminar, Apocalipse, irmão. O Senhor nos comprou com o seu sangue, irmãos. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. Irmãos, o Senhor nos deu
nos deu valor, a gente não tinha valor algum. Assim, na prática, nós não temos, mas por causa do sangue de Cristo, nós nos tornamos príncipes da terra, nós nos tornamos herdeiros com Cristo, nós somos um reino sacerdotal, um reino de uma nação real. Então, existe grandeza em nós por causa de Cristo. Não que você venha se achar alguma coisa, porque você não é nada. Mas se você quer achar que você é alguma coisa, se ache em Cristo. Glorifique a Cristo por tudo que Ele fez por você. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Então o Senhor abriu aqui em Êxodo o seu coração para o seu povo. Ele está dizendo, vocês não são nada, mas eu quero dar grandeza para vocês. Eu quero que vocês sejam uma nação exclusiva minha. Eu quero que toda a humanidade olhe para vocês e deseje isso que vocês têm. Eu quero que a humanidade olhe para vocês e tenham inveja e queiram o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Eu quero que a humanidade venha me amar, venha me desejar. O Senhor está abrindo o seu coração para o seu povo. E aí, versículo 8. E todo o povo respondeu a comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou as palavras do povo. Então, depois disso, o povo falou: não, nós faremos, Moisés. Tudo que o Senhor mandar, nós faremos. E nós sabemos que isso não é verdade. O povo nunca obedeceu ao Senhor. Pelo contrário, continuou murmurando a ponto de ficarem 40 anos aí no deserto. Então, aqui no versículo 1, olha, fala: no fim do terceiro mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai. Então, aqui já é 3 meses depois do Egito, e nós sabemos que o povo ficou 40 anos no deserto, peregrinando, sem entrar na terra prometida, por desobedecer a Deus, por nunca responder o que eles disseram. Faremos tudo o que o Senhor falou. Mentira. E aí, versículo 9. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti, porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. Então o Senhor, ele vem numa nuvem espessa, grossa, e o Senhor fala no Monte Sinai, e o povo ouve o Senhor, o Senhor fala com voz de trovão, e toda a comunidade de Israel está ouvindo a voz do Senhor. Versículo 10. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo e santifica hoje e amanhã, e eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para que o povo em redor do monte, dizendo: cuidado para não subir o monte nem tocá-lo. Todo aquele que tocar no monte será morto. Então o Senhor preservando o seu povo, pedindo para que eles sejam santificados. E aí o Senhor marca limites no monte para o povo não subir e não morrer. E aí, versículo 16. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então, o Monte Sinai, ele ficou de um aspecto, vamos dizer, um aspecto violento, um aspecto apavorante, sabe? O Senhor desceu sobre o monte, uma nuvem espessa, com relâmpagos, trovões, fogo, o monte fumegava. Então, um aspecto bem, bem violento. E aí, nós vemos o capítulo 20 aqui, o Senhor dando os 10 mandamentos, o próprio Senhor falando. Então, Deus falou todas essas palavras. Primeiro, ele se apresenta para o povo do monte lá e fala: eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E aí ele começa a falar os seus mandamentos, as suas leis. Não terás outros deuses além de mim. Então o primeiro mandamento é esse, por quê? Porque aquele povo, ele estava no meio de uma idolatria. Os egípcios adoravam muitos deuses falsos, havia muitas imagens, muitas imagens esculpidas ali. E aí o Senhor já fala no segundo: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. E aí versículo 5:
não te curva diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ou seja, eu, seu Deus, sou Deus ciumento e não aceito que vocês dividem o coração de vocês com outros deuses falsos. Eu quero que vocês sejam 100% meu, exclusivamente meu. E esse é o que o Senhor está comunicando ao seu povo. E aí continua falando os 10 mandamentos aqui: não matarás, não terás, não furtarás e etc. E assim nós vemos então o versículo 18, a imagem do monte. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, e o monte fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. O povo estava apavorado com aquela imagem. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Então o povo não quis se aproximar do Senhor, não queriam ter intimidade do Senhor, estavam com medo, apavorado. E Moisés falou que aquilo era para que o povo viesse ter temor a Deus e não viesse ter uma vida de pecados. Ele fala aqui, ó: Moisés respondeu ao povo: não temas, porque Deus veio para vós colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim que não pequeis. Então, aquilo tinha um propósito: mostrar a grandeza de Deus, revelar o coração de Deus ao povo, mostrando que Deus queria que o povo fosse santo como ele era santo, e também para que o povo tivesse temor em seu coração, para não pecarem contra Deus. E aí, versículo 21, o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, foi até as trevas espessas onde Deus estava. Então o povo ficou de longe e Moisés se aproximou mais ainda da presença do Senhor. E terminamos aqui então a lei acerca dos altares, o Senhor falando que não teria altares. Achei até, versículo 26, achei até interessante, ó: e não subas por degrau ao meu altar, para que tua nudez não seja exposta ali. Então até esse detalhe de ter degraus para subir ao altar não podia, para que a nudez do sacerdote, a nudez de Moisés não fosse vista, exposta pelos homens. Ou até mesmo, sei lá, por Deus, não era permitido isso. E é isso, irmãos, então, nosso capítulo 19, nosso capítulo 20, da visão panorâmica, que vocês possam meditar a respeito da revelação do coração de Deus nesse capítulo. Graça e paz a todos, tamo junto.